A realidade muda quando a percepção muda. Essa frase parece simples, mas ela carrega uma das chaves mais profundas para compreender a experiência humana. Se você observar com atenção, vai perceber que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação externa, o mesmo trabalho, a mesma crise, a mesma oportunidade, e ainda assim terem experiências completamente diferentes. Uma cresce, a outra se fecha, uma desperta, a outra repete. Isso nos obriga a fazer uma pergunta desconfortável. A realidade é mesmo objetiva ou ela depende do olhar que a interpreta? É nesse ponto que a frase de Jesus ganha um peso totalmente novo. Quando ele diz: "Eles têm olhos, mas não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem." Ele não está falando de visão física. Ele está falando de consciência, de um tipo de cegueira muito mais sutil e comum. A cegueira da percepção condicionada. Ver não é enxergar. Ouvir não é compreender. Você pode olhar para algo e não perceber o que está realmente acontecendo. Pode ouvir palavras profundas e não acessar o significado. Porque a percepção não é automática. Ela é filtrada por crenças, medos, expectativas e pelo estado interno de quem observa. Por isso, a mesma realidade pode parecer ameaça para um e oportunidade para outro. Não porque a realidade mudou, mas porque o observador é diferente. Jesus está apontando exatamente para isso. Existe um nível de percepção superficial que apenas reage, e existe um nível de percepção consciente que compreende. Enquanto alguém permanece preso ao primeiro, a realidade parece confusa, injusta ou repetitiva. Quando acessa o segundo, algo se reorganiza. Esse ensinamento não é religioso. Ele é profundamente prático. Ele nos mostra que o problema não está apenas no que acontece fora, mas no lugar interno de onde olhamos para o que acontece. A partir daqui, tudo o que vamos explorar gira em torno dessa chave. Por que a consciência é seletiva? Como ela filtra a realidade? E por que nem todos despertam ao mesmo tempo, mesmo tendo olhos? Quando Jesus afirma que, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, ele não está criticando a falta de inteligência das pessoas, nem dizendo que elas são incapazes de compreender. Ele está falando de algo muito mais profundo, níveis de consciência. Jesus não operava no plano literal. Ele falava a partir de um entendimento interno da realidade. Por isso, suas palavras sempre causaram desconforto, porque ele não se dirigia apenas à mente racional, mas à forma como cada pessoa percebia o mundo. A percepção não é neutra. Ela depende do estado interno. Duas pessoas podem olhar para o mesmo fato e enxergar coisas completamente diferentes, porque cada uma está operando a partir de um nível distinto de consciência. Uma reage, a outra observa. Uma se defende, a outra compreende. Quando Jesus diz que alguns veem, mas não enxergam, ele está apontando para essa diferença. Há pessoas que vivem apenas na superfície da experiência, reagindo automaticamente ao que acontece, e há aquelas que conseguem perceber o significado por trás dos acontecimentos. Consciência não é algo que se liga automaticamente com o tempo ou com o acúmulo de informações. É possível saber muito e ainda assim não ver. É possível ouvir ensinamentos profundos e continuar repetindo os mesmos padrões, porque a percepção permanece condicionada. Esse é o ponto central. A consciência não é automática. Ela precisa ser acessada. E enquanto isso não acontece, a pessoa vive como se estivesse olhando a realidade através de filtros invisíveis. Tudo passa por esses filtros antes de ser compreendido. Jesus não condena quem não vê. Ele descreve um estado. Um estado em que a pessoa ainda não está disponível internamente para enxergar algo além do óbvio. Não por maldade,
mas por identificação excessiva com o medo, com o ego e com o conhecido. Por isso, suas palavras soam enigmáticas. Ele não estava escondendo a verdade. Ele sabia que a verdade só se revela quando a consciência está pronta para percebê-la. Para entender por que eles têm olhos, mas não veem, precisamos falar de um mecanismo fundamental da mente humana: a consciência seletiva. A mente não percebe tudo o que está disponível na realidade. Ela seleciona, filtra, prioriza e faz isso com base em critérios internos, não externos. O cérebro humano recebe uma quantidade enorme de estímulos o tempo todo. Seria impossível processar tudo. Então, ele cria filtros automáticos. Esses filtros são formados por crenças, medos, expectativas e experiências passadas. Aquilo que passa pelo filtro vira realidade. O que não passa simplesmente não é percebido. É por isso que duas pessoas, diante da mesma situação, enxergam coisas completamente diferentes. Uma vê ameaça, a outra vê oportunidade. Uma vê rejeição, a outra vê aprendizado. Não porque a situação mudou, mas porque o filtro interno é outro. A consciência seletiva cria versões do mundo. Cada pessoa vive dentro da versão que consegue perceber. Quando alguém acredita que o mundo é perigoso, tudo confirma esse perigo. Quando alguém acredita que não merece prosperar, oportunidades passam despercebidas. Não porque não existam, mas porque não atravessam o filtro. Esse é um ponto crucial. A mente não busca a verdade. Ela busca coerência com o que já acredita. Jesus sabia disso. Por isso, ele não tentava convencer. Ele não discutia. Ele não explicava tudo de forma direta. Ele apontava para dentro, porque sabia que sem mudança de percepção, nenhuma explicação seria suficiente. A consciência seletiva também explica por que muitas pessoas ouvem ensinamentos profundos e não mudam. Elas escutam as palavras, mas interpretam tudo a partir do mesmo filtro antigo. O conteúdo entra, mas não transforma. A informação chega, mas não vira compreensão. Enquanto esses filtros não são reconhecidos, a pessoa vive em uma espécie de repetição invisível. A realidade parece sempre igual. Os mesmos conflitos surgem. As mesmas dificuldades se apresentam. E a pessoa acredita que a vida é assim. Jesus chama isso de não ver. Não porque falte visão, mas porque falta consciência sobre o próprio modo de perceber. Se todos têm olhos, por que nem todos veem? Se todos escutam, por que nem todos compreendem? Essa é uma das perguntas mais importantes e também uma das mais mal interpretadas. O despertar não tem relação com inteligência, nível cultural ou esforço moral. Ele tem relação com disponibilidade interna. Algumas pessoas estão prontas para questionar o que sempre tomaram como verdade. Outras não. E isso não é um julgamento. É um estado de consciência. Enquanto alguém está profundamente identificado com o medo, com a própria história ou com a necessidade de controle, a percepção permanece fechada. Não porque a verdade esteja escondida, mas porque o conhecido parece mais seguro do que o verdadeiro. Despertar exige abrir mão de certezas, e isso assusta. Para muitas pessoas, manter a mesma leitura da realidade, mesmo que dolorosa, é mais confortável do que atravessar o desconhecido. O ego prefere repetir o que já conhece a se expor a algo que pode desmontar sua identidade. Existe também o apego à própria narrativa. A forma como alguém se vê, vítima, injustiçado, salvador, forte demais para cair, cria filtros rígidos. Tudo que ameaça essa identidade é rejeitado automaticamente. Não é que a pessoa não possa ver. Ela não quer ver, porque ver implicaria mudar. Jesus não diz que alguns não veem porque são piores. Ele mostra que nem todos estão dispostos a sair do automático. O despertar
Acontece quando a pessoa começa a suspeitar que sua forma de enxergar o mundo talvez não seja a única possível. Quando surge a pergunta silenciosa: e se eu estiver olhando a partir de um lugar limitado? Esse é o ponto de virada. Não é um grande evento espiritual. É um momento de honestidade interna. A disposição de admitir que talvez a realidade não esteja errada. Talvez o filtro esteja. Enquanto essa disposição não existe, nada muda. A pessoa pode ouvir palavras profundas, mas tudo será reinterpretado para caber no mesmo molde antigo. Quando ela surge, mesmo que timidamente, a percepção começa a se expandir. Agora fica mais claro por que Jesus falava em parábolas. Não era para confundir, nem para esconder a verdade. Era porque a verdade não pode ser imposta a uma consciência que ainda não está pronta para vê-la. A parábola é uma linguagem simbólica. Ela não tenta convencer a mente racional. Ela contorna a defesa do ego e fala diretamente ao inconsciente. Quem está preso ao literal escuta apenas uma história. Quem está disponível internamente percebe o significado. Por isso, as parábolas sempre causaram reações opostas. Algumas pessoas se sentiam tocadas profundamente. Outras rejeitavam, zombavam ou simplesmente não entendiam. A mensagem era a mesma. O que mudava era o nível de consciência de quem escutava. Jesus sabia que explicar tudo de forma direta não resolveria. Informação não gera transformação quando a percepção continua fechada. A parábola, ao contrário, planta uma semente. Ela não exige compreensão imediata. Ela permanece ali, atuando silenciosamente até que a consciência esteja pronta para acessá-la. Essa escolha revela algo essencial. O despertar é individual. Ninguém pode forçar outra pessoa a ver. A verdade só se revela quando encontra espaço interno. Por isso, Jesus dizia que, a quem tem, mais será dado. Não no sentido material, mas no sentido de consciência. Quem já está aberto, percebe mais. A linguagem simbólica respeita o ritmo do despertar. Ela não humilha quem não entende, nem tenta provar nada. Ela simplesmente está ali, disponível. Quando a consciência amadurece, o símbolo se abre. Isso vale para as parábolas e vale para a vida. A realidade também se comunica de forma simbólica. Situações, encontros e repetições funcionam como mensagens. Quem está desperto, lê os sinais. Quem não está, apenas reage aos fatos. Quando dizemos que eles têm olhos, mas não veem, estamos falando de algo muito concreto. A realidade não é percebida como ela é, mas como somos. O mundo externo não chega até nós de forma neutra. Ele passa antes pelo observador. O observador não é apenas quem olha. O observador é o estado interno a partir do qual se olha. Isso significa que a mesma situação pode gerar experiências completamente diferentes dependendo de quem observa. Um mesmo desafio pode ser vivido como injustiça ou como aprendizado. Uma mesma oportunidade pode ser ignorada ou reconhecida. O fato é o mesmo, a experiência não. O observador molda três coisas fundamentais: o significado que dá ao que acontece, a reação que surge diante disso e o resultado que se constrói a partir dessa reação. Quando o observador está identificado com medo, escassez ou urgência, tudo é interpretado como ameaça. As decisões se tornam defensivas, as ações reativas, e os resultados tendem a confirmar exatamente esse estado inicial. A pessoa acredita que o mundo é assim, sem perceber que está apenas vendo o reflexo do próprio lugar interno. Por isso, mudanças externas sem mudança de percepção não se sustentam. Você pode trocar de ambiente, de trabalho ou de relação, mas, se o observador continua o mesmo, a experiência tende a se repetir. A vida muda de cenário, mas mantém o roteiro. Jesus sabia disso.
Quando ele fala de olhos que não veem, está dizendo que não basta estar presente fisicamente. É preciso estar presente em consciência. Ver não é apenas olhar, é compreender o significado do que se apresenta. O verdadeiro poder não está em controlar a realidade, mas em mudar o lugar de onde se observa a realidade. Quando o observador muda, a experiência muda naturalmente, porque a origem da interpretação foi transformada. Esse é um ponto-chave do despertar. Parar de lutar contra o mundo externo e começar a observar o próprio olhar. Questionar os filtros, perceber os julgamentos automáticos, reconhecer as reações repetidas. Quando isso acontece, algo se desloca silenciosamente. A realidade não precisa mais ser combatida. Ela começa a ser lida. E quando é lida com consciência, deixa de aprisionar. Depois de tudo o que foi visto até aqui, fica claro que o despertar não tem nada a ver com ver coisas extraordinárias, sinais místicos ou revelações externas. O verdadeiro despertar é aprender a ver de um lugar diferente. Eles têm olhos, mas não veem, porque continuam olhando a partir dos mesmos filtros. Quando esses filtros são reconhecidos, a percepção se expande. E quando a percepção se expande, a realidade responde. Não por milagre, mas por coerência. Despertar é assumir responsabilidade pelo próprio olhar. É perceber que a vida não está contra você. Ela está respondendo ao nível de consciência a partir do qual você vive. Enquanto o observador permanece inconsciente, a experiência se repete. Quando o observador muda, a experiência muda junto. Esse é o ponto em que muitos param apenas na compreensão intelectual. Entendem o conceito, concordam com a ideia, mas continuam vivendo do mesmo lugar interno. E isso é natural. Expandir a consciência não acontece apenas por entender. Acontece por prática, observação e reposicionamento contínuo. É exatamente aqui que surge a necessidade de um caminho mais estruturado. Um caminho que ensine, passo a passo, como sair do automático, como reconhecer os próprios padrões internos e como escolher conscientemente a realidade que se deseja viver. Para quem sente que este conteúdo não é apenas interessante, mas necessário, para quem deseja aprofundar essa expansão da consciência e aprender a cooperar com a realidade de forma consciente, existe um treinamento dedicado exatamente a isso. Um caminho que trabalha a percepção, escolha e posicionamento interno, permitindo que você deixe de apenas reagir à vida e passe a viver de forma intencional. Se esse chamado faz sentido para você, o acesso ao curso de Transurfing da Realidade está disponível na descrição do canal. Ali, você encontra ferramentas práticas para alinhar consciência, percepção e realidade, e aprender a escolher, com mais clareza, o caminho que deseja percorrer. Talvez a realidade nunca tenha estado escondida. Talvez apenas fosse necessário aprender a ver. E quando a consciência se expande, a vida deixa de ser um mistério a ser combatido e passa a ser um campo de possibilidades a ser escolhido.